Paz seja com todos nesta noite, glória a Deus, momento da palavra, que o Espírito Santo venha nos ajudar, trazer a sua palavra com graça. Precisamos, né, amados? E somente através da palavra de Deus nós recebemos a alegria do Espírito Santo, porque ele nos ajuda a andar e estar bem com o Senhor. Quando ouvimos a palavra de Deus, vem mudança no nosso coração. Situações que está tão difícil, decisões, tudo a palavra de Deus, ela vem para confortar, para nos dar a direção certa. E o Senhor Jesus, Ele quer nos ajudar. Por essa forma, nós estamos nesta noite aqui, na dependência do Espírito Santo. Que Jesus te abençoe aí e vamos estar meditando hoje, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 4. Diz assim: tenham, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Voltando ao versículo 3, porque fala da paciência, de algo que é somente o Senhor Jesus que nos dá. Somente Deus pode colocar no nosso coração a maneira como devemos agir e não desistir da fé. Por isso que Tiago fala dessa forma. Sabendo que a prova da nossa fé produz a paciência. É através da fé em Jesus Cristo. Nós vamos agir e viver, porque a paciência, ela nos dá graça para suportar, como a palavra de Deus vem falando, para ter cuidado com as tentações, com tudo aquilo que vem contra a nossa vida, para nos afastar dos caminhos do Senhor. Então, aqui nessa palavra, vem falando de fé, de paciência, porque somente através da perseverança na fé, nós vamos suportar tantas coisas que vêm. Mas quando o Senhor nos dá esta graça, que é a fé no nosso coração, ela vai produzir esperança, vai produzir confiança, saber que não estamos sozinhos. Por isso que Tiago fala dessa forma. E nos ensina, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Quando damos lugar ao Senhor, Ele coloca no nosso coração, na nossa mente, coloca a fé, coloca a paciência. E a palavra de Deus diz que nada vai nos faltar. Porque a paciência, ela gera paz, esperança e nos ajuda a caminhar com
firmeza, nos ajuda a confiar nas promessas de Deus, a ter uma vida não levada pelas emoções por qualquer coisa, mas a paciência é Deus que nos dá e é através da fé que nos sustenta a cada dia. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto e ser-lhe dada. A palavra de Deus também nos ensina até mesmo pedir sabedoria para Deus. E a palavra diz que o Senhor dá de bom grado. E quantas vezes situações nos levam a não ter nenhuma direção, não saber o que fazer. Mas o que a palavra nos ensina? Deus está dizendo, peça sabedoria. E Ele está pronto a nos ensinar, nos dar a direção certa. É por esta razão que nós precisamos tanto amar esse Deus, amar a palavra, porque é ela que traz tudo aquilo que necessitamos para viver bem e não nos faltar nada. E Deus é esse que através da sua palavra fala, através da mensagem do Senhor, Ele traz ao nosso coração. E a palavra é tão clara, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. É isso. Porque Ele nos ensina, Ele nos dá. Ele é aquele que tem todo o poder. E Ele quer nos ajudar. Só que nós necessitamos agir, ter atitude de fé, de confiança, que não estamos sozinhos. Olha como diz, peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Deus Ele nos ensina a pedir sabedoria, a ter esperança no nosso coração. E nós também sabemos que Deus quer que façamos isso com fé, que a fé esteja em nós. Quando diz no versículo 6, peça, porém, com fé, não duvidando. A palavra de Deus diz que aquele que duvida, aqui está comparando com a onda do mar. A onda do mar, ela vai e volta. Vai e volta, e sempre naquele mesmo ritmo. E a palavra de Deus, ela sempre nos compara, sempre vem falando assim, para que não haja dúvida no nosso coração. Porque a dúvida, ela faz isso, você vai indo, mas se tem dúvida, você volta para o mesmo lugar, você vai. Qualquer situação, qualquer levante, você está se debatendo. E o que o Senhor quer é que prossigamos
olhe para Ele a cada dia, confie na palavra, viva, exerça a fé, peça. Para falar com Deus, vamos exercer a fé. É a palavra de Deus que diz: peça, porém, com fé, não duvidando. O Senhor não quer dúvida, não se agrada daquele que duvida. Nós temos o exemplo do Tomé, aquele que, quando o Senhor Jesus aparece ali para os seus discípulos, ele não estava naquele momento tão especial. Ele não compartilhou ali com os demais discípulos de Jesus. Porque assim, muitas vezes nós perdemos oportunidade de estar naquele momento, ou de ouvir as boas novas. E ali você veja que quando Tomé chega naquele lugar, os discípulos contam o que aconteceu. E ele não acreditou, ele duvidou. Ele disse que só se ele visse os cravos pregados ali, que foram pregados nas mãos do Senhor Jesus. Então, Tomé é aquele que ele andou com Jesus, ele viu os milagres, ele ouviu a palavra, mas quando o Senhor Jesus ressuscitou, aparece para os discípulos, ele perde a oportunidade de estar ali, mas ele recebe a palavra que Jesus esteve, Jesus ressuscitou, ele duvidou. Então, o Senhor Jesus mesmo, em outra ocasião que Jesus aparece e mostra para ele fica todo. Jesus mesmo disse: Tomé, porque tu viste, está crendo. Bem-aventurados que não veem e creem. Então, o Senhor Jesus sempre nos traz a memória que é importante exercer a fé no nosso coração. Várias passagens da Bíblia o Senhor fala, o Senhor Jesus diz: a tua fé te salvou. Tão grande foi a tua fé. Várias passagens, o Senhor se alegra quando alguém exerce a fé. E da mesma forma, aqui a palavra de Deus diz: se não temos sabedoria, se não temos direção de Deus, vamos pedir sabedoria. Mas a palavra diz: peça com fé, não duvidando. Então a dúvida não é de Deus, amados. O Senhor não se agrada. O Senhor se alegra com aquele que não vê, mas crê. É a palavra de Deus que nos leva a exercer a fé no Senhor. Então diz: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. A comparação que a palavra de Deus faz com a onda do mar é ali, agita, vai, mas volta no mesmo lugar.
O cristão não pode ser assim. É necessário que haja fé no nosso coração, confiança, perseverança e obediência à palavra de Deus. E diz mais: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Aqui também nos alerta que se a nossa confiança não estiver em Deus, nós não vamos receber nada, nós não vamos aprender nada, nós não vamos construir nada. E muitas vezes, aqui na terra e também espiritualmente, a nossa caminhada com Deus, ela não anda por causa da dúvida. Então, a palavra diz: não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Então, necessitamos nos esforçar para tudo. Tem que haver esforço, tanto na nossa vida terrena, como na nossa vida espiritual. Tem que haver zelo, cuidado, perseverança e confiança em Jesus Cristo. E confiança, esperança. A palavra de Deus, ela sempre vem assim para, muitas vezes assim dizer, mas é assim, é dessa forma que a palavra nos alerta, amados. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Aqui, o homem de mente dividida, uma hora pensa algo, outra já muda. Então, aqui a palavra diz que é inconstante em todos os seus caminhos, porque não tem segurança, não tem perseverança, é inconstante, é aquilo que sempre qualquer coisa muda, vive no desespero, não busca nada de Deus, não tem confiança. Então aqui, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O nosso coração, amados, tem que estar em Deus. A nossa confiança de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, que já recebemos, nós precisamos a cada dia estar firme, constante em Deus, firme, obedecendo a palavra, tendo uma vida de fidelidade, de honra ao nosso Deus. E a palavra de Deus sempre ela nos leva, cada dia, traz ao nosso coração. Quantas vezes já ouvimos esta palavra, mas o Senhor traz a nossa memória. Traz novamente, para que não esqueçamos de tudo aquilo que o Senhor tem falado, tem trazido. Que a palavra vem para renovar, para trazer à memória como devemos andar. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Aqui fala
Aqui a palavra nos ensina, amados, que seja o que for, nós necessitamos, precisamos nos humilhar diante de Deus, nos humilharmos diante de Deus, porque quando você se humilha, Deus te exalta, Deus tem a direção certa, a maneira certa para te conduzir, para agir, seja qual for a área que você está passando. E aí diz mais aqui no versículo 12: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aqui quando fala bem-aventurado o varão, bem-aventurado o homem, a mulher, aquele que põe a sua confiança em Deus, aquele que mesmo em meio às tentações, aqui quando fala que sofre a tentação, na palavra de Deus nós vemos que Jesus foi tentado, ele foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto e ele foi tentado, mas ele suportou ali. Aí você imagina, Jesus foi tentado, afrontado, perseguido, e Jesus ali, a palavra de Deus diz que ele foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto e foi tentado. Então, aqui a palavra de Deus fala dessa forma: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Estamos sujeitos, amados, à tentação, mas não é para o cristão desistir, mas para perseverar na fé, na oração. Aqui tem algo tão precioso quando diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Aqui fala da coroa da vida, fala da vida eterna. E quantas coisas vêm, amados, para nos provar. E nós, como servo de Deus, filhos de Deus, nós necessitamos ter no nosso coração, venha a situação que for, é tempo de você orar, é tempo de você buscar mais, é tempo de você confiar e perseverar na fé, e saber que você não está sozinho, que você tem algo. Muitas vezes vem coisa na nossa vida que é uma prova mesmo, mas o Senhor está cuidando. E coisas que vêm aqui na nossa vida terrena, mas aqui quando fala, quando for provado, receberá a coroa da vida, sabendo ainda que nós temos algo precioso. Aqui fala da coroa da vida,
da vida eterna. Então é algo precioso você ter uma vida com Deus. E venha a luta que for, você declarar para o Senhor. E muitas vezes você não está entendendo nada, mas você vai dizer: Deus, não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. Então somente me ajuda, me dá graça. O Senhor é comigo, o Senhor é o meu pastor. Declare isso. E seja o que for, Deus te dará graça. E além de você vencer aqui na terra, você ainda tem também a promessa da salvação, da vida eterna, da coroa, que fala, receberá a coroa quando for provado. Quantas vezes é o Senhor mesmo que está permitindo para que algo venha a ser tratado na nossa vida, curado, para que muitas vezes vem situação na nossa vida que é uma maneira de nos achegar mais a Deus, reconhecer mais o Senhor. E às vezes o Senhor está tratando, curando as feridas, algo que é necessário ser tratado. Nós necessitamos pedir para Deus. Essa é a sabedoria que nós precisamos pedir. Como a palavra de Deus diz, se não tem, peça. A palavra de Deus diz que Deus dá de bom grado, Deus tem alegria. Então, seja o que for, dependa de Deus. Saiba, como a palavra de Deus diz, se você ama o Senhor, a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, venha o que for, você declara com todas as suas forças que você ama o Senhor. E a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Esse é o motivo de eu honrar o Senhor, de eu amar o Senhor. É esse ponto. E aqui a palavra diz: bem-aventurado o homem e a mulher que sofre a tentação, que estamos sujeitos, mas não é para desistir. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido em seus caminhos. O Senhor tem cada dia prometido. A nossa salvação é algo precioso, certeza. É por esta razão que a cada dia nós aprendemos e queremos obedecer a palavra de Deus, nos encher do Espírito Santo de Deus, viver e crer no Senhor Jesus Cristo. É isso que a palavra vem e fala ao nosso coração. E a palavra, ela tem tudo isso para dizer: exerça a sua fé, creia, confie no Senhor. No versículo 16 diz assim: não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto,
descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Em Deus não há dúvida, em Deus não há mentira. Deus é perfeito, não há sombra de dúvida, não há mudança. Deus, ele tem o seu propósito, a sua maneira, ele é fiel. A palavra de Deus diz que ele conhece a nossa estrutura. E ele é esse Pai aqui. O que nós precisamos e devemos é aprender. Quando diz assim, não erreis, meus amados irmãos. Em outro tempo, quando não conhecia a palavra, você podia agir daquela forma. Mas a partir do momento que Deus entrega a palavra, a direção, a maneira que você deve viver, então é isso, vamos tomar cuidado. Não erreis, meus amados irmãos. É um conselho. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Quer dizer, tudo, o dom, toda bondade, toda unção, quando nós abrimos o coração para Deus, vem do Pai eterno, do nosso soberano Deus. Toda boa dádiva, toda bondade, tudo que é de bom vem do Senhor, vem dos céus, vem do alto, e é por essa razão que é para Ele que nós devemos olhar. É em Jesus Cristo que tem que estar a nossa confiança, a nossa vida. Temos a nossa vida terrena aqui, mas nós temos algo precioso e temos que a cada dia nos apegar em Deus, porque é dos céus que vem, é dos céus que vem tudo de bom para nós. A palavra é tão clara. Toda boa dádiva e dom perfeito, coisas grandiosas, aquilo que Deus colocou na mão, o dom, para cada um Ele dá o dom. Então, faça tudo aquilo que o Senhor já colocou nas suas mãos. Pelo Espírito de Deus, você sabe que aquele dom é Deus que te deu. Exerça a fé, faça com todas as suas forças. Porque vem do alto, a palavra de Deus diz. Vem do alto, descendo do Pai das luzes, do Deus eterno, daquele que nos ilumina, nos guia, em que não há mudança, nem sombra de variação. Ele é perfeito, nosso Deus. Ele sabe, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. E Ele nos ensina através da sua palavra. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, isso aqui é precioso demais, porque
nós somos gerados, somos chamados por Deus e somos gerados pela palavra da verdade. Mais uma vez eu quero dizer a importância que é você não deixar de ouvir a palavra de Deus, porque é ela que gera fé, é ela que faz tudo isso aqui, declara que Deus, Ele nos gerou pela sua palavra, segundo a sua vontade, Ele nos chamou. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Nós éramos mesmo criaturas de Deus. Mas a partir do momento que reconhecemos Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, recebemos no nosso coração, nós passamos a ser filhos de Deus, gerado pela palavra, como está declarando aqui a mensagem, gerado pela palavra da verdade, porque é essa que nos leva a crer, a exercer a nossa fé num Deus poderoso. E através do Senhor Jesus Cristo nós temos esse privilégio de ter a sua palavra e pelo seu sacrifício nos tornarmos filhos. Aqui a palavra de Deus ainda fala com tanta grandeza, para que fôssemos como primícias. Olha a importância das suas criaturas. Então é isso que o Senhor fala ao nosso coração. É muito importante ouvir a palavra da verdade. Essa que estamos recebendo. E tudo isso o Senhor tem para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que exercer a fé. O Senhor Jesus, Ele está dando essa graça, dizendo para nós que nós fomos gerados pela palavra da verdade. Isso é graça. A graça não merecemos, mas Deus, pelo seu infinito amor, Ele, pelas suas misericórdias, Ele nos chamou e a cada dia nos convida para andar com essa certeza da vida eterna. A palavra de Deus, ela sempre traz ao nosso coração algo tão precioso, forte, grande para nos sustentar. E é por esta razão que o Senhor fala ao nosso coração através da sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no seu coração. Que Deus te abençoe.